Bem-vindo a mais um Conhecimento de Causas. Hoje recebemos o professor Fernando Nobre, fundador e presidente da AMI, a Assistência Médica Internacional, a quem começo por agradecer a disponibilidade por ter vindo conversar connosco. Obrigado, eu. Sr. professor, quando em 1984 fundou a AMI, qual é que era o seu sonho? O meu primeiro sonho era ter tido um hospital em África, com meia dúzia de enfermeiras freiras, porque elas, em geral, em tipo organizativo, são extremamente eficientes e exigentes. Enquanto cirurgião, teria gostado de repetir a façanha de um colega que foi meu ídolo, o Dr. Alberto Schweitzer, que abriu um hospital desse tipo na antiga África Equatorial Francesa, hoje Gabão. Acontece que eu me formei no ano das independências e ainda escrevi uma prima da minha mãe que era médica em Angola, porque eu queria regressar a Angola, onde eu tinha nascido. Sim. E nasci na altura, passou da colónia para a província ultramarina portuguesa, em 1951. Só que a minha prima, sim, respondeu, mas tu és branco, o que é que virias cá fazer? Já não tens o teu futuro aqui. Então eu encetei por uma série de atividades. E ainda enquanto estudante de medicina fui voluntário numa instituição para crianças autistas, depois logo que me formei entrei na secção médica da Amnistia Internacional, escrevíamos imensas cartas para os asilos psiquiátricos na então União Soviética. E depois entrei para os Médicos Sem Fronteiras e aí os Médicos Sem Fronteiras, o que eu fiz no quadro dos Médicos Sem Fronteiras, embora continuando a minha carreira académica em Bruxelas, tirando as minhas especialidades, primeiro de cirurgia geral e depois de urologia, foi um pouco um sucedâneo ao meu sonho primeiro. Já que eu não iria ter um hospital no mato, iria fazer um trabalho que me aproximasse o máximo dessa atividade. E por isso a mim surge, ao fim e ao cabo, da sequência da minha experiência nos Médicos Sem Fronteiras, de uma reportagem do então, enfim, muito conhecido jornalista, José Manuel Brata Feio, Sim. faz comigo no Chad em 83, porque eu estava a seguir a minha traça desde o início das minhas missões, em Beirute, na Garalhão, Iraque, etc, etc. E por isso, a minha ideia era trazer para Portugal uma instituição semelhante aos Médicos Sem Fronteiras, adaptando-a à sociedade portuguesa, totalmente independente. Isso a mim é hoje uma fundação portuguesa, de estatuto português, não depende de nenhuma estrutura mãe, alguns no mundo. Não é uma sucursal. Não é uma delegação, não é uma sucursal, é uma estrutura puramente portuguesa. E, ao fim e ao cabo, foi a maneira que eu encontrei para realizar um sonho que eu tinha e que não pude realizar por razões históricas, enfim, da descolonização, etc, etc. São quase 40 anos de história. Nestes quase 40 anos, quais é que são os grandes marcos na atuação da AMI? Os grandes marcos, pelo menos aqueles que os portugueses captaram e com certeza se recordarão, foram as grandes missões de emergência. Há uma série de outras missões. Reparte, até agora tivemos com projetos específicos fora do país, em 85 países, para ser concreto. Tendo em conta agora a Ucrânia e a Hungria. Porque na Moldávia e na Roménia já tínhamos estado. Os grandes marcos foram, sem dúvida, a Primeira Guerra do Golfo, onde atuámos naquele território de ninguém entre a Jordânia e o Iraque. Foi depois o genocídio no Ruanda, 1994. Depois foram as grandes catástrofes, o terremoto no Irão em 2003, o tsunami em 2004, o Haiti em 2010. Enfim, vou saltar alguns porque foram muito. Claro. Mas o ciclone Leila, não, o furacão Mitch nas Honduras, o ciclone Leila em Moçambique, na Beira. Terá havido outras, o terremoto também no Paquistão, no Caxemira paquistanês. Enfim, essas foram as missões que impactaram, porque houve presença jornalística. Sim. Outras, para mim, talvez até mais importantes, como a que tivemos na Papua, metade da ilha, como sabe, que era colónia holandesa, passou para a Indonésia. A outra metade é Papua Nova Guiné. Nós estávamos exatamente na linha fronteiriça entre as duas Papuas, vamos chamá-la assim, em Wamena.
Foi uma missão extraordinária onde estive a ajudar populações, enfim, negroides, aborígenes, que também existem na Papua, em montanhas, é um território extremamente montanhoso, em que a acessibilidade era por avioneta, mas tinham de seguir os leitos dos rios, das nuvens. As montanhas são muito altas e os pilotos não podem sequer tentar passar por cima das nuvens, porque vão percutar uma montanha. Era uma missão extremamente útil, bonita. Durante 2 anos mantivemos lá equipas, mas ninguém se interessou por isso. Por isso, assim como há tragédias esquecidas, há muitas missões da AMI que foram esquecidas, mas isso, não, o objetivo não era... O objetivo não é ser lembrado, é ajudar. Sim, sem dúvida. Mas dessas que mencionou, e que obviamente, lá está, mereceram cobertura mediática e, portanto, nos lembramos, estão quase todas relacionadas com situações de calamidade, ou de tragédia, ou de emergência. Como é que depois uma organização como a AMI, como é que se articula com os serviços locais de emergência? Esse é o grande desafio. Nas grandes catástrofes, e a maior de todas, seguramente, foram 2, diria. Foi o genocídio no Ruanda e foi o terremoto no Haiti. Quando se chega numa situação dessa, vamos falar de 1994, genocídio no Ruanda, cerca de 1 milhão de mortes, 1 milhão de deslocados. Chegámos na fronteira entre o então Zaire e o Ruanda, numa certa trajetória de ninguém. Onde se amontoam perto de 1 milhão de refugiados, Hutus, que fugiram depois da toma de poder pelos Tutsis. Eles que Hutus tinham provocado o genocídio dentro do Ruanda. Quando as tropas Tutsis entram vindo do Uganda, eles fogem para o país vizinho. E aí caímos numa situação, desculpa a expressão, de uma enorme balbúrdia. 1 milhão de pessoas em campos imensos. O nosso campo tinha mais de 300 mil pessoas, o campo de Kibumba. E não há autoridades. Aquilo é chegar, fretar um avião, como fretámos, aqui fomos para Kinshasa, fretámos um avião civil, uma caravela, que nos transportou todos para a Goma, e aí entrar pelos campos e instalar-se. Não há autoridade. Uma vez instalado, começamos a ver chegar mais umas instituições humanitárias de outras partes do mundo, do Japão, da Argélia, da França, obviamente. E aí sim começamos a tentar nos organizar. Desde então criou-se já uma estrutura no quadro das Nações Unidas que, quando nós chegamos ao terreno, no início também eles estão perdidos, não sabem o que fazer. Mas é uma estrutura que tem secções, por exemplo, a logística, as comunicações, a saúde, a nutrição, a água, etc, etc. E aí rapidamente começámos a contactar-nos com essas estruturas, porque o que acontece, infelizmente, até por questões de acessibilidade das estradas, estou a pensar no terremoto no Caxemira paquistanês, por exemplo, só o exército com helicópteros e bulldozers para abrir de novo estradas ou para transportar pessoas de helicóptero tem uma logística pesada. Sim. Que nenhuma instituição tem. Mas rapidamente dizer que foi o caso do Haiti. Repare, estamos a falar de cerca de 300 mil mortes, 1,5 milhão de deslocados internos, num dos países mais pobres do mundo, porque isso também conta, não é? Se fosse no Japão, a situação teria sido diferente. E rapidamente começamos a interconectar-nos com outras instituições do mundo e começamos, enfim, a dividir tarefas. A AMI atua-se, no Haiti, por exemplo, ao depois de 3 campos de deslocados internos, em que éramos a entidade coordenadora de toda a ajuda que lá chegava. A questão da sanitação, das latrinas, da água, dos alimentos, da saúde, da comunicação. Nós éramos a entidade coordenadora, mas também a entidade responsável pela saúde. Por isso, enfim, as coisas foram evoluindo. Mas quando penso no genocídio, aí não, aí era o salve-se quem puder, no bom sentido. Vamos Sim. para onde pensamos que vamos poder ser úteis, sem perdermos dias, para não dizer semanas, a tentar... Com burocracias e contactos. Não dá. Até porque a terra, por exemplo, quando aterramos em Goma, nem o aeroporto de Goma, que era um pequeno aeroporto, sabia que os aviões estavam a chegar. Sim.
o piloto dava umas voltas, estava à espera de poder aterrar, aterrava, como a comunidade portuguesa está em toda a parte do mundo, como eu conheço a comunidade portuguesa do Congo, imediatamente tinha lá um caminhão à nossa espera para carregar a nossa carga toda e pronto, depois foi trabalhar. Esta organização à qual preside e que tem estado aqui a ser personagem central na nossa conversa, chama-se Assistência Médica Internacional, mas não vira a cara nem fecha a porta a quem precisa de auxílio dentro do nosso país. Como é que atuam dentro das fronteiras? É verdade que a mim, quando a fundei, tinha como objetivo, como os Médicos Sem Fronteiras, trabalhar só para fora. Para fora. Começámos por todos os palopes e depois alargámos ao mundo. E atualmente temos projetos em cerca de 30 países, nomeadamente, enfim, alguns no leste europeu. E foi sem o querermos, de 10 em 10 anos, que naturalmente surgiu a necessidade de fazer um complemento na nossa intervenção, todos esses componentes confluindo para o mesmo, quer dizer, tentámos pugnar por uma humanidade, enfim, valorizando o ser humano. Se começámos na vertente internacional, na área da saúde, 10 anos depois abrimos o Departamento de Ação Social, que é o que coordena todos os centros porta-amiga que estão no país, os abrigos, as equipas de rua, enfim, são 17 estruturas em funcionamento no país. 10 anos depois abrimos o Departamento Ambiental, que também tem a sua atividade, e de referir já a um passant que a Mel, desde 2001, tem sido uma parceira, enfim, muito importante para mim, e ficaria mal não aproveitar, enfim, a ocasião para agradecer a ajuda que nos tem sido prestada de forma contínua desde 2001, por isso, há 22 anos quase. E por isso, tudo isso a mim foi crescendo, mas se nós virmos bem, o centro das nossas preocupações é a humanidade e o seu bem-estar, tanto na intervenção internacional, como na intervenção em Portugal, onde estamos fortemente a ser pressionados atualmente. A questão social no nosso país está-se a agravar, enfim, é uma lapaliçada, mas é evidência. Só para ter uma ideia, as solicitações que nos surgiram em 2022 cresceram 33% em relação a 2021. E o início de 2023, se compararmos janeiro de 2023 a janeiro de 2022, já cresceu 40%. É assustador. Estamos numa fase crescente de solicitações e, sobretudo, na área básica, dentro das áreas básicas, que é a alimentação. Sim, o que me leva a perguntar, com esse crescimento assustador de solicitações, a AMI depende essencialmente de que tipo de esforço individual e de que género de apoios, que género de ajudas? Pois, o apoio individual, a AMI, enfim, profissionalizou-se, em parte tinha de ser, porque nós somos submetidos regularmente a auditorias da União Europeia, do Instituto Camões, enfim, as empresas que nos apoiam também temos que fazer relatórios permanentes. Por isso tínhamos de ter uma estrutura, enfim, mais profissionalizada, mas mantendo o espírito, enfim, humanístico. Sim. Saber, os salários são necessariamente baixos e aí também estamos a ser impactados com o aumento, desde há 10 anos, do salário mínimo, enfim, está a ser um jogo de dominó complicado. Mas por isso, se há uma parte profissionalizada, sustentamos sempre no voluntariado, nas nossas ações. Como é que chegamos a isso? Antes de mais, é honesto dizê-lo, com a parceria de múltiplas empresas, eu prefiro ter múltiplas empresas como uma só, porque prefiro dividir, enfim, a dependência por vários atores. Por outro lado, os amigos da AMI são as pessoas que têm confiança na nossa intervenção, também já acompanham, este ano fazemos 39 anos, por isso já temos um historial, e que confiam em nós e que dão donativos individuais. Por outro lado, a obtenção de financiamentos na área internacional, como por parte da Unicef atualmente na Guiné-Bissau, ou por parte do Instituto Camões, enfim, que rege a cooperação portuguesa também, e a relação com as entidades não governamentais.
enfim, sabe, eu tenho dito que só na convergência, e vamos ver se vamos conseguir. Esse é o grande desafio e tenho as minhas dúvidas. Só na convergência de 3 pilares fundamentais, e todos com uma visão de cidadania, eu lamento falar da cidadania, mas é fundamental para mim, foi que deu sentido à minha vida, entre os governos, com todas as suas entidades formais, as empresas, o mercado, por isso, e as instituições verdadeiramente, enfim, cidadãs, é que podemos talvez atingir um equilíbrio que nos permita mitigar o drama social que está em curso. E que, bom, eu conheço, comecei na área humanitária há 42 anos, na guerra Irão-Iraque. Exatamente há 42 anos eu estava do lado iraniano, em Abadão, na fronteira com o Iraque, no Golfo Pérsico. Foi aí que eu comecei a minha saga humanitária. Eu acredito que é possível, mas é preciso um esforço permanente, colossal. Eu digo à minha equipa muitas vezes que para mim a heroicidade está na persistência e na resiliência, porque sem isso não vamos lá. E está a ser um combate muito difícil. E é aí que eu creio que podemos entrar todos nós, sobretudo nós, as pessoas que estão a assistir à nossa conversa, e que se podem mobilizar para ajudar esse esforço e tornar esse combate menos desigual e menos difícil. O que é que cada um de nós pode fazer para auxiliar o vosso esforço? Olha, enquanto cidadão individual, obviamente, é contactar, enfim, o site da AMI e ver e vasculhar. Eu digo, nós temos a sorte de ter 17 equipamentos sociais no país a funcionar, tanto no continente como nas regiões autónomas. E por isso as pessoas podem ir ver, não é preciso marcar. Vão ver o que estamos a fazer. Por parte das empresas, e já estou aqui no edifício de Altice Meo, como eu dizia, desde 2001 temos tido um relacionamento com os pontos Meo. Devo dizer que de 2001 até agora, ainda agora, com 2 projetos que estão em curso, o projeto na fronteira Roménia, Moldávia, Hungria, com penetração na Ucrânia, beneficia da ajuda dos pontos Meo. O novo projeto também está em curso, num país que foi fortemente abalado, e eu creio que os terremotos vão se multiplicar. Estamos a falar do Iraque e da Síria, do norte da Síria, beneficia também dos pontos Meo. E só com a conjugação dessas múltiplas ajudas é que nós, embora tendo sempre uma bolsa de emergência pronta que nos permite arrancar, porque se estamos à espera que os donativos cheguem para arrancar, não vale a pena partir. Numa situação de terremoto, por exemplo, das grandes tragédias, ou a pessoa está lá nas primeiras 72 horas, se possível, nas primeiras 24 horas, ou então o que vai fazer já não tem nada de emergência pura, que é salvar vidas. Depois tem a ver, sim, com a reconstrução, e aí todos também podem ser úteis, e deverão ser úteis. E por isso nós temos sempre uma bolsa disponível no nosso orçamento anual que nos permite, se acontece uma catástrofe, despachar logo uma equipa para o terreno. Esperando que depois essa tal bolsa, que foi, enfim, comida, volta a ser preenchida. Olha, que, enfim, as pessoas se sensibilizem, mas sim, é uma coisa muito, não se pode, enfim, dizer que será sempre igual. Sim, a reação. É imprevisível. É imprevisível. Falo, por exemplo, tsunami. Uma coisa, um ano antes, dia por dia, dia 26 de dezembro de 2003, tinha havido um terremoto em Bam, cidade património mundial da Unesco, no Irão, cidade de cerca de 100 mil habitantes, houve 30 e tal mil mortos, 30 e tal mil feridos, e os outros estavam a tratar dos seus mortos e dos seus feridos. Ao ponto em que, quando a equipa da AMI lá chegou, e eu estava nessa equipa, no único hospital, que já estava metade destruído, havia um médico dos 60 que deviam ter lá estado. E aquele médico, quando nós chegamos 48 horas depois, estava esgotado. Pronto. E a nossa equipa fez a diferença.
E aí lançámos uma campanha de emergência, que na altura deu cerca de 10 mil euros. 10 mil euros, se compra as passagens de avião daqui para Teherão e de Teherão para Quiram, bom, a operação está feita. Quando um ano depois, exatamente, dia 26 de dezembro de 2004, acontece a tragédia do tsunami, onde logo a partir da Indonésia fica caladinha, porque a província de Aceh era uma província rebelde, e eles queriam vê-los a desaparecer tudo se possível. Nós, e até por razões históricas, eu decidi, na altura, estava eu no Panamá, que íamos intervir no Sri Lanka, a famosa Tapurbana de Camões. Portanto, tem a ver connosco até hoje o Sri Lanka. E decidi, não vamos fazer campanha nenhuma, não vale a pena. Então tivemos um caso trágico há um ano, não deu nada, Sim. não vamos estar a mobilizar para dar nada. E estava eu no Sri Lanka, onde aterrei 48 horas depois, quando de repente sou informado que está a haver um tsunami de donativos. Porquê? Porque em Phuket, na Tailândia, tinha havido cerca de 5 mil mortes de cidadãos ocidentais, nomeadamente alguns portugueses tinham ido de Macau. E por isso, as pessoas reagem em função da proximidade e o que lhes toca mais perto, não é? Daí viu-se a reação, agora na Europa, com a questão, enfim, da Ucrânia. As pessoas reagiram, e muitas vezes de forma emocional, sem preverem as consequências. Exemplo, muita gente meteu-se no seu carro para a Polónia, sobretudo para trazer uns cidadãos ucranianos. Chegados cá, não importa só trazê-los, importa depois ocupar-se deles. O nosso centro de Porta Amiga de Coimbra, especificamente, está soberbado de ucranianos, também no Porto, inclusive, onde aprendem a falar português e precisam de apoio, de alimentos, roupa, habitação, etc, etc. Há muita gente e muita estruturas nacionais que foram buscar refugiados, mas depois não previram ou não souberam dar o devido acompanhamento, que pode demorar um ano, como pode demorar 10 anos. Ninguém sabe o que vai acontecer naquele cenário. E por isso, pronto, as pessoas reagem muito, Timor, obviamente era Timor, também houve uma reação muito forte. Mas as reações das pessoas dependem muito, enfim, onde a tragédia ocorre, se ela nos toca historicamente ou até emocionalmente, porque morreram pessoas como nós, não, todos somos iguais. Sim, entende-se perfeitamente. E isso nunca é previsível, nunca é previsível. Professor Fernando, foi um prazer conversar consigo. Eu diria que a nossa conversa foi só a primeira, porque há muito mais para falar, e desafiava-o a voltar, nem que seja para assinalarmos os 40 anos da AMI aqui com uma nova conversa. Assim farei, serei forte convidado. Muito obrigado. E será, muito obrigado. Mel, humaniza-te.